Começando com uma notícia que não está assim em destaque na pauta, mas tem um potencial gigantesco de ferrar com a vida do povo, porque é isso que o governo faz, né? Ele ferra com a vida do povo. Tá aqui a notícia do Estadão. Entenda como nova regra do Pix vai facilitar a devolução do dinheiro em caso de golpe. É claro que o Estado está preocupado em te proteger. A pegadinha vem agora, ó. Mudança aprimora. Não é aperta, é aprimora. O mecanismo especial de devolução, MED, que passará, olha só que coisa linda, a identificar os caminhos percorridos pelo dinheiro em caso de transferência para outras contas. O que vai acontecer? Eles vão monitorar todos os Pix. Você, meu amigo, prestador de serviço, manicure, sei lá, caminhoneiro, etc. Presta serviço dentista, decorador. Você não tá emitindo nota? Se ferrou. Agora vai ter que emitir ou a Receita vai, ó, confiscar seu dinheirinho. Então fiquem atentos, o governo arrumou mais uma maneira de meter a mão no nosso bolso, mas vamos aqui para as pautas do dia, começando com o primeiro potencial revés que Alexandre de Moraes pode tomar, que é com relação ao Ramagem. A gente vem acompanhando aí a situação do Ramagem e agora o Moraes ordenou a perda do mandato. O rito ainda não foi definido, até aqui nenhuma surpresa, e agora é que começa a ficar bom. Ele também ordenou, porque vossa santidade não manda, não pede, ele ordena. É uma loucura este homem. A Polícia Federal tomar providências para a extradição de Ramagem. O Ramagem, que foi diretor-geral da BIM, daí eles explicam isso aqui, fica interessantíssimo. E para não dizerem que eu estou usando um chapéu de alumínio, que eu estou imaginando ou que eu estou inventando para ganhar audiência, espalhando fake news e desinformação, eu vou pegar aqui o blogueiro da Globo, não se preocupa que eu não vou passar o vídeo, tá? Mas o Jorge Pontual, que fez a seguinte análise. A extradição é mais complicada porque os Estados Unidos têm um acordo de extradição com o Brasil. Então ele, o Alexandre Ramagem, pode ser extraditado. O PC Farias foi extraditado, mas é necessário que tenha sido condenado por crimes equivalentes aos que existem na Constituição americana e não pode haver hipótese de perseguição política. Se houver, a extradição não é concedida. Aí, é claro que a defesa vai alegar isso. Esse processo é demorado, pode levar de 2 a 5 anos ou até mais. Lembrando que o Xande pediu a extradição do Alan dos Santos e o governo Biden negou, porque viu que era uma perseguição política. Agora, para pedir a extradição do Ramagem, o Xande vai ter que enviar os documentos do processo do golpe para o governo americano, e se o governo americano achar que teve algum tipo de perseguição, de exagero, de invencionice jurídica, ele vai dizer assim, não, meu querido, Xande vai sofrer uma derrota, passar vergonha e, obviamente, esse será um argumento usado pela defesa do Ramagem, porque aí vai ficar escancarado para o mundo inteiro que todo esse processo é uma farsa. Mas não é esse ainda o revés. Fica comigo até o fim do vídeo que tem mais uma notícia interessante sobre o Alexandre de Moraes, mas vamos adiante, porque o STF, na verdade o Xande, declarou o fim do processo e o Bolsonaro já pode cumprir pena. Ele já estava lá preso na Superintendência da Polícia Federal e continua, mas Xande não é município para ter limites, ele não parou por aí, ele veio com uma multa também, ó. Bolsonaro e outros condenados da trama golpista irão dividir multa de 30 milhões, módicos 30 milhões, com os demais responsabilizados pelo 8 de janeiro. Ele também tinha proibido a entrada das marmitas, né? O Bolsonaro precisa ter uma alimentação especial, todo o quadro de saúde dele, que já falamos milhares de vezes aqui. Então, primeiro ele proibiu. Não trouxe essa notícia porque ele já voltou atrás ontem de noite. Tá aqui o Metrópolis trazendo, ó. Alexandre de Moraes libera, ai que bondade, libera a comida especial a Bolsonaro em cela da PF. Bolsonaro, que tá preso lá, vai ter, então, a alimentação especial, mas não é bem assim também. A alimentação especial deverá ser entregue por uma pessoa cadastrada
pela defesa, porque o Xande precisa controlar tudo. Também fez o sacrilégio de colocar, o general Heleno, cara, com 80 anos, né? Heleno e o Paulo Sérgio Nogueira foram levados para o Comando Militar do Planalto para começar a cumprir a pena. O maravilhoso e sensacional o comandante Almir Garnier também foi preso, mas numa base da Marinha em Brasília. E aí o Anderson Torres que se ferrou, né? Ele foi o único a ir para Papuda. Na verdade, ele tá no complexo ali da Papudinha. Terá cela individual, visitas, leitura e atividade física. Então ele vai para o complexo da Papudinha, onde o Moraes quer colocar o Bolsonaro. E talvez essa seja aí a única vírgula, o motivo ao qual o Centrão se apega para fazer a chantagem com o Bolsonaro, que eu já vou comentar, só antes deixar registrado aqui como é perseguição e que eles vão atrás de todo mundo, vão tornar todo mundo inelegível. O STF concluiu o julgamento da denúncia contra o Eduardo Bolsonaro, que ele está, meu Deus, tramando contra o país, e tornou ele réu. Alguma dúvida de que ele será condenado e perderá os direitos políticos? Não, nenhuma, né? Enquanto isso, Centrão. Como é que tá o Centrão? Vamos aqui para a chantagem. Tarcísio, que vou dar o benefício da dúvida para o Tarcísio, tá? O Tarcísio pode ser o inocente útil da história, daremos o benefício da dúvida, mas os caciques do Centrão estão aqui tramando. Vamos lá. O Tarcísio articulou no Supremo por domiciliar de Bolsonaro e vai requerer visita ao ex-presidente. No sábado que Bolsonaro foi preso, Tarcísio vai a Brasília para conversar com Gilmar Mendes, o nosso Chamberlain Tupiniquim. Foi lá negociar com os ditadores, resolveu alguma coisa? Adiantou alguma coisa? Não, eles prenderam o Bolsonaro do mesmo jeito porque o Tarcísio ainda não entendeu que não se negocia com um tigre quando a gente tá com a cabeça dentro da boca dele. Mas vamos adiante. Lauro Jardim, também aqui, tá? Lauro Jardim pode ser que não esteja falando muito a verdade, mas ele traz a notícia de que Tarcísio teria aí um vice preferido para a corrida presidencial e o Lauro Jardim diz que o Tarcísio de Freitas vinha dizendo aos seus interlocutores em conversas privadas que não queriam vice da família Bolsonaro em sua chapa. Se o Tarcísio falou isso ou não, eu não tenho como afirmar, tá? Então, ainda segundo o Lauro Jardim, o Tarcísio gostaria de ter Romeu Zema como vice na sua chapa. Agora, o que eu digo de certeza e há muito tempo é que o Centrão quer o voto dos Bolsonaro sem o Bolsonaro. Eles querem os votos da direita, mas eles não querem abraçar as pautas que são caras para os conservadores e muito menos dar fim à ditadura da toga que estamos vivendo. Isso daqui eu cravo. Tá aqui a matéria da Folha de São Paulo que confirma o que eu estou dizendo. Centrão vê nova janela para a chapa presidencial com apoio de Bolsonaro, mas sem Bolsonaros. Já falamos isso diversas vezes aqui. Prisão de ex-presidente, é sempre isso, né? Até então eles estavam chantageando assim, se tu apoiar o nosso candidato, a gente consegue que tu não vá pra prisão. Só que agora foi dada a última cartada, o Bolsonaro tá na prisão. O que mais que eles vão fazer? Mandar o Bolsonaro pra Papuda. É a coisa pior aí que eles podem fazer. Ou dar fim na vida do Bolsonaro de, sei lá, comidas, outras maneiras. Mas enfim, tá? Vamos voltar aqui. Prisão do ex-presidente, confissão sobre tornozeleira e justificativa de paranoia abrem novo flanco para pressão. Então, todo o estresse e a tortura que o Bolsonaro está sofrendo dão combustível para o Centrão continuar com a pressão. Partidos de centro e de direita defendem a opção Tarcísio. Os partidos defendem. Se o Tarcísio concorda, se ele tá junto na articulação, eu não tenho como afirmar. E fala vocês aí nos comentários o que vocês acham. A gente só pode supor. Mas que isso está sendo feito, está sendo feito. E pleiteiam um vice. Mas quem é que são os obstáculos? Os filhos de Bolsonaro. E toda vez que eu vi alguém falando que os filhos do Bolsonaro atrapalham a direita, eu vi essa pessoa depois descambar. Quem é que falou isso? A Joyce Hasselmann, o Frota, o Moro. É esse tipinho aí que fica falando, é porque os filhos do Bolsonaro atrapalham. Então, eu vejo esse discurso, eu já tenho aqui uma lembrança. E o Ciro Nogueira,
que adoraria ser o vice do Tarcísio, agora não vai poder mais por causa do escândalo do Banco Master. Olha só, investigações atingem aliados de Ciro Nogueira, por enquanto, né? Por enquanto é só os aliados, vamos ver se ele vai se comportar ou se o Supremo vai ter que agir também. E o afastam da eleição presidencial. Caso Master e Refit, ex-assessores e dono de bets, envolveram aliados e amigos do presidente do PP, mas ele não sabia de nada. Aliado diz que senador é visado por ser o principal articulador do projeto da direita. O Ciro Nogueira é visado porque ele é o principal articulador da direita, não porque ele é um safado que estava envolvido com esse pessoal. A gente acredita, tá bom. E aí, nós temos aqui como é que anda a anistia. Vamos falar agora sobre a pauta da anistia. A gente tem um projeto de lei na Câmara, a gente tinha um projeto de lei de anistia que foi desfigurado com o Paulinho da Força para ser o PL da dosimetria. Hugo Mota, que vale lembrar aqui, é do Republicanos, o mesmo partido do Tarcísio. O Tarcísio é o principal nome do Republicanos. Ele podia dar uma articuladinha política nessa história aí, né? Não sei se ele tá fazendo, mas se tá fazendo, parece que não tá. Enfim, o Hugo Mota está tratando a anistia da seguinte maneira. Inimigo do PT, contei para vocês a treta no vídeo de ontem, quem não assistiu, assista. Hugo Mota consulta ministros do STF sobre anistia. Que democrático. O presidente da Câmara dos Deputados, que é do Legislativo, que é onde se faz as leis, consulta o Judiciário, que não tem nada que dá pitaco em como as leis são feitas, para ver se ele pode ou não aprovar uma lei, mas tudo muito democrático. E ainda sobre a anistia na Câmara. Centrão quer bolsonaristas na cadeirinha até acordo por dosimetria. Segundo lideranças do Centrão, a estratégia será deixar bolsonaristas de castigo sem votar o PL da dosimetria até que haja acordo. O que acontece? Centrão, ali PP, Ciro Nogueira, galera do União, Kassab com o seu PSD, esse tipinho aí, desse tipinho que estamos falando. Eles querem que seja votada a dosimetria. Já expliquei para vocês que uma votação, uma aprovação de uma dosimetria é uma coisa ridícula e que endossa todos os abusos que o judiciário fez. Então, não é negócio. Mas, como eles não podem libertar o Bolsonaro, porque senão fica ruim para eles articularem a eleição, tô falando da galera do Centrão, então eles estão fazendo a seguinte proposta. Vocês vão ficar de castigo, a anistia não vai ter. E se vocês aceitarem aqui votar essa palhaçada da dosimetria e o Bolsonaro apoiar o nosso candidato do Centrão e os filhos do Bolsonaro não atrapalharem, quando a gente eleger um presidente, a gente tira o Bolsonaro da cadeia e bota a anistia. O acordo caracuda da vez é esse, tá? Mas a surpresa veio do Senado, de surpresa mesmo, eu não estava esperando, olha só. Oposição faz força-tarefa por apoio à nova anistia via Senado. Vamos ver aqui a proposta do senador Carlos Viana, que ontem de manhã postou o seguinte: estou protocolando hoje no Senado o projeto que revoga o dispositivo de lei 14.197, que abriria um espaço para interpretações amplas, imprecisas e desproporcionais no Código Penal. O parlamento, essa lei aqui é a lei que condenou o pessoal pelo golpe da Disney, tá? O parlamento não pode assistir a excessos. Leis penais precisam de clareza, limite e respeito à Constituição. A revisão desses artigos devolve segurança jurídica, impede abusos interpretativos e restabelece o equilíbrio que o país perdeu. E sim, isso alcança quem foi injustamente atingido por interpretações que foram além dos fatos. Muitos brasileiros envolvidos no episódio do 8 de janeiro, o presidente Jair Bolsonaro e qualquer cidadão no futuro que pudesse ser alvo das mesmas distorções. É uma medida de justiça, coragem e responsabilidade legislativa. O Brasil precisa corrigir exageros e voltar ao eixo da legalidade. Com o protocolo do projeto, também apresentarei um requerimento de urgência, ou seja, ele não precisa passar por uma comissão especial antes de ir para o plenário, para votação no plenário. O Senado precisa de 27 assinaturas. Acho que é tranquilo da gente conseguir, para que a votação aconteça imediatamente. E agora o país saberá quem quer corrigir as injustiças e quem prefere mantê-las. Daí ele volta no fim da tarde, avisando que protocolou a lei do fim dos exageros. E ele diz que o objetivo é simples e necessário: devolver a segurança jurídica, tudo aquilo que eu já li para vocês. Retoma que ele precisa das 27 assinaturas e
eu acho que tem grande chance de avançar. E provavelmente você pensou assim, ai, mas Paula Marisa, o Alconhonho com seu traseiro gigante, sentará em cima desse projeto e não vai aprovar. Só que vocês lembram que ele tá na treta com a história do Messias. E eu já chego lá. Quem também comentou o assunto e traz um comentário que eu assino embaixo é o nosso querido princeso, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que explica esse pauta não pauta da anistia. Hoje estamos no pauta ou não pauta da anistia. Há muito ativismo nas redes e isso escancara um problema maior. Sul, Sudeste e Centro-Oeste são as regiões que mais arrecadam e lideram os movimentos ativistas por mudanças, mas não são ouvidos e são espoliados. Sul, Sudeste e Centro-Oeste correspondem por 90% da arrecadação federal e, mesmo assim, aqueles que definem o orçamento, a agenda política e a presidência da Câmara e do Senado vêm das demais regiões que juntas mal chegam a 10% da arrecadação. A maior parte da classe média brasileira, dos pequenos e médios empresários, dos trabalhadores assalariados e dos ativistas nos movimentos de rua não são representados em Brasília. E eu acrescentaria aqui que a população também, né? Tem muito mais gente aqui nessas regiões do que no Norte e no Nordeste, e existe sim essa distorção, em especial no Senado. Porque, por exemplo, o estado do Recife, que é bem pequenininho, tem 3 senadores igual ao estado de São Paulo, que é gigante. Então, isso é uma distorção que a gente precisa conversar. O Norte e o Nordeste estão estão hiper representados, né? Tem uma hipertrofia representativa do Norte e do Nordeste, enquanto o Sul, Sudeste e Centro-Oeste simplesmente não são ouvidos, quando são essas regiões que dão ali a maior parte do dinheiro que circula em Brasília. Mas agora vamos para o Alconhonho, que continua na sua batalha. Ele está indignado com o Lula e a gente pega pipoca para assistir, porque nesse caso a gente torce pela treta. Matéria do Globo. Alcolumbre marca sabatina em votação da indicação de Messias ao STF para 10 de dezembro. E, gente, isso aqui é uma estratégia para não dar tempo do Messias conseguir o apoio da bancada evangélica e articular os votos necessários para sua aprovação. Até o momento, as informações que chegam de bastidores de Brasília é que se a sabatina fosse hoje, ele não seria aprovado na CCJ, e é por isso que o Alcolumbre acelera. E não é imaginação minha, ó. Aliados de Lula veem armadilha de Alcolumbre em data de sabatina de Messias e calendário dramático. Indicado tem, na prática, 2 semanas para conversar com 81 senadores. E outra coisa que tá pesando é que o Messias se vende aí como evangélico, e o evangélico não deveria ser a favor do aborto. Então, a gente está relembrando aí os feitos do Messias. A Revista Oeste traz a matéria. Oposição recorda a defesa do aborto por Jorge Messias. O advogado-geral da União, recém-indicado ao STF, afirma ser evangélico, e isso aconteceu quando o PSOL entrou com um pedido lá na AGU para que se retornasse o aborto por assistolia fetal, uma injeção, né? Eles injetam ali o cloreto de potássio no coração do bebê para provocar a sua morte, e esse processo é extremamente cruel e doloroso, tanto que ele não é permitido sequer em animais. O aborto já é cruel, mas o aborto dessa maneira que a AGU do Messias aprovou, quer que seja realizado, deu um parecer favorável, o Conselho Federal de Medicina reprova, para vocês terem uma noção, né? E o Sóstenes Cavalcante também lembrou que antes de ser evangélico, o Messias é petista. E aqui entra no foco aquilo que eu comentei no vídeo de ontem. O Dino foi para o STF para travar as emendas. O Lula quer o poder do dinheiro de volta, ele não quer dividir esse poder com o Congresso, e é só por isso que o Congresso pode se movimentar para alguma coisa, pelas emendas. Eles não querem ter autorização do Lula, eles querem ter autonomia sobre as emendas. O Flávio Dino está travando isso, e é bem provável que o Messias esteja sendo indicado por Lula para ser um reforço a Dino nessa pauta, e é isso que nos traz esperança, porque não importa se é pelo motivo certo. O que a gente quer é que eles
rachem, que eles briguem. E eu pedi para vocês para ficar comigo até o fim do vídeo, eu não faço promessas falsas. Pessoal que tava aí chateado, porque a Magnitsky não deu o efeito, porque o Xande fez evento com o patrocínio da Coca-Cola. Já expliquei diversas vezes que o presidente dos Estados Unidos, ele tem outros problemas, tipo guerra na Rússia, Ucrânia, tem a história da Venezuela, teve o shutdown recentemente. Então ele tá agora, resolveu o shutdown, parece que tá se encaminhando, o Marco Rubio parece que conseguiu ali uma possível solução para o conflito entre Rússia e Ucrânia, e isso acabando, aí sim é que eles irão voltar os olhos para a América Latina, mas já temos uma notícia de que a movimentação começou. Coluna do Paulo Capelli. Governo Trump alerta Coca-Cola após patrocínio a evento com Moraes. Eu trouxe o evento aqui, quem acompanha o canal sabe. Foi um evento do Ministério Público e o violador de direitos humanos sancionado não pode ter esse tipo de relação com empresas norte-americanas ou que tenham negócios por lá. Então, aqui nós temos a notícia de que um representante do alto escalão do Departamento de Estado ligou diretamente para o executivo da Coca-Cola nos Estados Unidos para abordar o assunto. Em tom de alerta, o oficial da gestão Trump reprovou explicitamente o patrocínio concedido pela empresa. Integrantes da Casa Branca sustentam que companhias que tenham negócios no país não podem patrocinar eventos que deem visibilidade a alvos da lei Magnitsky. O caso da Coca-Cola gerou mais repercussão por se tratar de uma multinacional com sede nos Estados Unidos, mas também houve incômodo com patrocínios do PicPay, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Febraban, a federação que representa instituições brasileiras. Então parece que esse pessoal aí vai receber uma ligação dos Estados Unidos, eles irão informar e promete aí, pelo menos o Paulo Figueiredo está prometendo fortes emoções para as próximas semanas. Eu já renovei o meu estoque de pipoca e agora eu quero saber de vocês o que vocês acham disso tudo que eu falei. Diz pra mim aqui nos comentários e por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima.